Acima de nossas cabeças, encontra-se um corredor silencioso de estruturas metálicas orbitais. Esses corpos inertes foram projetados para transmitir sinais, observar planetas e medir radiações. Com o tempo, perderam funções e atravessam camadas de plasma e campos magnéticos sem emitir um único som. Eles são restos de sonhos celestes que agora apenas contemplam a Terra. Fragmentos de antigos dispositivos esvoaçam em trajetórias precisas ao redor do globo. Parafusos, motores e painéis solares, perdidos, transformaram-se em detritos que cruzam caminhos de satélites ativos. Cada colisão em potencial abriga risco de desastre tecnológico. Se você aprecia mistérios do espaço, inscreva-se no canal e curta o vídeo para continuar explorando esses enigmas silenciosos. Os primeiros satélites desativados foram enviados por várias nações durante a década de 60. Projetos pioneiros visavam aprimorar comunicações e estudar cosmos profundo. Hoje, essas máquinas inertes permanecem em órbitas estáveis, formando um arquivo espectral de tecnologias que despertaram curiosidade em engenheiros e astrônomos daquela época. Silêncio absoluto reina nesse domínio extraterrestre. Sem atmosfera para propagar ondas sonoras, a única movimentação é mecânica. A falta de gravidade impede oxidação acelerada, preservando mementos de alumínio e titânio em estado quase intacto. Esses vestígios orbitais são guardiões silenciosos de conquistas humanas sobre as leis da física. A cada rotação completa, esses artefatos atravessam camadas de plasma ionizado e cinturões de radiação. Raios cósmicos e partículas carregadas colidem contra suas superfícies, alterando microestruturas metálicas. Ainda assim, permanecem flutuando em perfeita sincronia, como fragmentos de uma sinfonia espacial submetida a leis gravitacionais. Detritos menores que um grão de arroz ocupam regiões de órbita baixa, enquanto componentes gigantes buscam a camada média. Motores de foguete exauridos e carcaças de sondas privadas cruzam o caminho de telescópios de observação terrestre. Cada objeto segue uma assinatura orbital exclusiva, revelando histórias de lançamentos que marcaram a exploração. Em órbitas mais elevadas, até satélites de dimensões consideráveis deixaram de responder a comandos terrestres. Seus sistemas eletrônicos falharam, deixando painéis solares escurecidos e antenas enrijecidas. Eles permanecem como cápsulas do tempo, congeladas em voo contínuo, contando uma crônica de inovação interrompida. Apesar de parecerem estáticos, esses corpos sofrem influências sutis de atrito atmosférico residual. Gradualmente, suas órbitas decaem, reduzindo a altitude em ritmo quase imperceptível. Processos de precessão e nutação provocam alterações tímidas nos ângulos de inclinação, garantindo que seus percursos jamais sejam idênticos de um dia para o outro. Os rastreadores orbitais monitoram esses vestígios incansavelmente. Radiotelescópios captam ecos e interferências de sinais remanescentes, enquanto radares determinam velocidades relativas. Assim, engenheiros e cientistas mapeiam trajetórias e avaliam riscos, desenvolvendo estratégias para proteger missões futuras. Um único fragmento de 1 centímetro pode atingir satélites ativos a mais de 16.000 km/h. Impactos a essa velocidade liberam energia comparável a explosões de metal fundido. Mecanismos de escudo e manobras evasivas foram criados em resposta a essa ameaça invisível. A paisagem orbital equivale a um campo minado, tridimensional. Cada sensor deve distinguir entre equipamento funcional e detrito passivo. Sistemas autônomos de detecção evitam colisões iminentes, acionando propulsores de correção de trajetória em frações de segundo. Ainda assim, o perigo permanece latente. Operações de limpeza espacial são tão complexas quanto arriscadas. Redes de captura, braços robóticos e lasers de vapor de água figuram entre as tecnologias em teste. A ideia é recolher fragmentos ou empurrá-los rumo à reentrada controlada na atmosfera.
Esses métodos demandam precisão milimétrica e custos elevados. Iniciativas privadas e colaborações internacionais emergem como respostas urgentes. Agências espaciais compartilham dados de rastreamento e coordenam janelas de manobra. Propostas de remoção ativa discutem revisões de regulamentações e criação de incentivos financeiros. O futuro da órbita terrestre baixa depende dessas alianças. Narrativas literárias descrevem esses satélites fantasmas como guardiões adormecidos de um legado tecnológico. Em certo sentido, eles simbolizam fragilidade e persistência simultâneas. Objetos projetados para sobreviver ao vácuo acabam por ilustrar limites do controle humano sobre ambientes extremos. Tecnicamente, cada resíduo orbital desafia normas de engenharia. Materiais expostos ao frio extremo e aos raios ultravioleta acumulam microtrincas e deformações. Estudos de resistência de ligas e compósitos revelam processos de degradação que levam décadas. Ainda assim, esses artefatos resistem, desafiando expectativas originais. O fascínio pelo invisível atrai olhares de entusiastas e profissionais. Fotografias de longos tempos de exposição capturam rastros luminosos de fragmentos contra o fundo estrelado. Vídeos de órbitas animadas apresentam um balé caótico, mas envolvente, de corpos em silêncio absoluto. Documentários recentes combinam imagens de satélite com narrações poéticas sobre a destinação final desses objetos. O contraste entre metálica frieza e ambições humanas desperta reflexões sobre legado e responsabilidade. Essas produções transformam dados científicos em histórias universais. Espectadores conectam-se emocionalmente ao perceberem que pedaços de aço flutuam fora de alcance. Essa atmosfera de mistério e urgência gera debate sobre preservação do espaço. Comunidades online compartilham dúvidas e ideias para lidar com esse patrimônio orbital negligenciado. O som do silêncio orbital estabelece paralelo com o vazio existencial. Cada missão bem-sucedida e cada falha abrupta reverberam em ecos metálicos que nunca se dissipam. Esses satélites abandonados, fantasmas tecnológicos, continuam sua jornada sem testemunha, enchendo de fascínio o sonho de conquista espacial. Em noites de observação, redes de antenas terrestres dedicadas à recepção de sinais orbitais voltam seus refletores para o céu escuro, procurando frequências abandonadas. Satélites desativados, privados de comando há décadas, ainda emitem ruídos fragmentados na forma de pulsos modulados. Esses suspiros eletrônicos atravessam ionosfera e vácuo extraterrestre, transportando traços residuais de circuitos alimentados por energia solar obsoleta e segredos de missões esquecidas. Fragmentos de pulsos emergem de máquinas que deveriam estar silenciosas, projetadas para encerrar atividades ao fim de suas vidas úteis. Sensores fotônicos captam variações mínimas na amplitude e na fase dos ecos, enquanto processadores digitais traduzem esses sinais em espectros detalhados. Cada distorção revela processos de degradação de componentes e comportamentos inesperados de memória volátil. O satélite Relay, taxado de perdido em missões históricas, apresenta retorno inesperado de pulsos breves que acendem telas de consoles e intrigam especialistas. Se esse conteúdo fascina você, continue acompanhando o canal, inscreva-se e curta o vídeo para desvendar mais enigmas orbitais. Cada brecha no silêncio convida a uma viagem ao passado tecnológico e à pesquisa contínua. Equipamentos de recepção usam antenas parabólicas, cujos refletórios concentram ondas milimétricas, capturando frequências entre centenas de megahertz e alguns gigahertz. Receptores de baixo ruído amplificam os sinais até níveis detectáveis, mesmo quando chegam com intensidade equivalente a 100 milionésimos de watt. A precisão desses instrumentos faz com que detalhes microscópicos se transformem em tesouros de informação. Ondas eletromagnéticas geradas por esses artefatos viajam a mais de 300 mil quilômetros por segundo,
cruzando distâncias enormes até encontrar receptores na superfície. Durante a jornada, sinais interagem com partículas carregadas da magnetosfera, sofrem dispersão e perdem energia. Ainda assim, chegam fortes o suficiente para serem identificados como ecos de projetos esquecidos. Técnicos ajustam parâmetros de filtragem para isolar assinaturas de satélites inativos de ruídos naturais e interferências humanas. Filtros passa-baixas removem distorções de alta frequência, enquanto algoritmos de correlação procuram padrões periódicos na transmissão. Esses métodos permitem separar grãos preciosos de informação de uma cacofonia eletromagnética constante. A persistência de pequenos pulsos revela acúmulo de carga em capacitores e células solares. Ciclos de iluminação solar provocam recargas mínimas, suficientes para alimentar circuitos integrados em repouso. Processos térmicos geram correntes residuais que podem ser amplificadas por topologias específicas de placas de circuito impresso, causando liberações de energia em forma de pulsos. Pesquisadores resgatam logs de telemetria originais para comparar parâmetros projetados com sinais reais captados. Relatórios de missão detalham frequências de operação, níveis de potência e protocolos de codificação. Confrontar documentação com dados atuais revela anomalias de hardware, falhas de isolamento e efeitos de radiação prolongada sobre materiais semicondutores. Estruturas metálicas expostas ao ambiente espacial acumulam cargas eletrostáticas, gerando descargas de alta tensão que aparecem como picos nos espectrogramas. Essas faíscas sutis não são suficientes para danificar equipamentos, mas indicam processos de carregamento desigual em superfícies de alumínio, titânio e compostos reforçados com fibra de carbono. Sinais residuais de estações retransmissoras interceptados em diferentes fusos horários mostram variações de propagação em função do ângulo de incidência solar. À medida que o satélite percorre sua órbita, a inclinação em relação ao Sol determina a recarga e temperatura dos painéis. Essas mudanças influenciam o padrão de emissões residuais captadas nas estações espalhadas pelo globo. Modelos computacionais simulam comportamento térmico e elétrico de componentes antigos, prevendo momentos de maior emissividade. Com base em dados de missão, algoritmos definem janelas de observação ideais. Cientistas programam sequências de varredura concentradas em horários de trânsito orbital, onde probabilidades de captar pulsos aumentam consideravelmente. Variações cíclicas de sinais despertam hipóteses sobre relés internos que entram em curtos breves. Transistores sob estresse de radiação podem atuar como interruptores involuntários, conectando trilhas e deixando escapar fragmentos de informações armazenadas em registradores. Essas surpresas indicam que o silenciamento total nem sempre é definitivo. Comunidades online de astrônomos amadores colaboram com profissionais para registrar anomalias de frequência. Ferramentas de crowdsourcing agregam dados de estações caseiras, ampliando a cobertura orbital. Assim, redes de rádio aficionados contribuem para detectar pulsares esquecidos e relés fantasmas em regiões de órbita pouco monitoradas. Observações coordenadas auxiliam na triangulação de pontos de emissão. Quando 2 ou mais radares registrados identificam o mesmo pulso com ângulos de chegada diferentes, torna-se possível estimar posição e altitude do artefato emissor. Essa técnica, denominada radiogoniometria, já localizou antigos satélites que se pensava perdidos. Descobertas recentes revelaram pulsos de baixa frequência provenientes de uma esfera metálica lançada na década de 60. A assinatura de eco correspondia a frequências não documentadas, sugerindo modificações de engenharia em campo de batalha espacial. Esse evento reavivou o interesse pelo assunto e impulsionou iniciativas de rastreamento. Padrões complexos de emissão inspiraram propostas para construir satélites com circuitos capazes de sinalizar fim de vida útil. Se satélites modernos pudessem emitir sinais de adeus intencionais,
facilitar-se-ia operações de remoção e reduziria-se risco de colisões. Essas ideias ainda aguardam implementação prática em novas missões. O estudo de sinais esquecidos oferece lições valiosas para projetos futuros. Entender como circuitos envelhecem em ambiente espacial permite escolher materiais mais resistentes e definir protocolos de desligamento definitivo. Cada pulso descoberto é um lembrete de que tecnologia obsoleta pode se tornar atalho para inovar. A investigação desses ecos ultrassensíveis exige paciência e cálculos rigorosos. Técnicas de filtragem, adaptativa e aprendizado de máquina ajudam a reconhecer sequências memorizadas em pulsações irregulares. Ferramentas de análise visual transformam dados brutos em espectros coloridos, revelando segredos antes invisíveis. À medida que os sinais aparecem e desaparecem, cresce o fascínio público por esses murmúrios no vazio. Histórias sobre satélites adormecidos que retornam à vida como fantasmas eletrônicos viralizam em redes sociais. Esse interesse estimula debates sobre a responsabilidade na gestão do espaço orbital. Cada nova recepção amplia a compreensão sobre persistência de energia residual. Essas descobertas questionam percepções de obsolescência absoluta e oferecem pistas sobre o ciclo de vida real de satélites. O processo de investigação segue revelando como fragmentos de código e metal continuam narrando sua própria trajetória em silêncio. Enquanto antenas terrestres captam sussurros vindos do alto, cresce a certeza de que o espaço guarda memórias que escapam ao esquecimento humano. Sinais de vida esquecida propõem um diálogo entre passado e presente, entre o que foi programado e o que persiste. O silêncio orbitale se exibe como palco de uma ópera tecnológica que ainda ressoa no firmamento. Na vastidão acima da atmosfera, um esquadrão de fragmentos metálicos executa coreografia silenciosa. Milhões de pedaços de material cruzam o céu a velocidades sem paralelo, traçando arcos invisíveis ao redor da Terra. Parafusos soltos, painéis solares partidas e estágios de foguete descartados formam legião de espectros que desafiam padrões de segurança orbital e desafiam o controle humano sobre aquele espaço. Pequenos fragmentos do tamanho de uma moeda giram a mais de 16.000 km/h, velocidade capaz de perfurar escudos metálicos. Cada partícula transporta energia cinética suficiente para gerar choque dirigido a satélites em operação. Essa chuva incessante de detritos exige que sistemas de alerta antecipem colisões. A mecânica orbital transforma riscos invisíveis em desafios técnicos diários. Sensores radar espalhados pelo planeta mapeiam trajetórias microscópicas, revelando o verdadeiro alcance desse esquadrão de destroços. Estações de rastreamento calculam probabilidades de impacto, usando órbitas conhecidas de cada fragmento. Algoritmos filtram milhões de dados para disparar alarmes quando um objeto cruza zonas críticas. A cada alerta, engenheiros avaliam manobras evasivas em tempo real. A dança caótica desses fragmentos reflete sucessos e erros de missões passadas. Foguetes desintegrados ao voltar à atmosfera deixaram fragmentos residuais. Testes de válvulas liberaram peças que agora orbitam livremente. Satélites experimentais lançados sem protocolos de descarte resultaram em troncos metálicos vagando como fantasmas. Cada vestígio conta histórias de ambição e descuido. Impactos simulados demonstram como um único choque pode iniciar efeito dominó orbital. Quando um fragmento atinge um satélite, ele pode gerar nuvem de novos detritos, multiplicando o perigo. Essa reação em cadeia, chamada síndrome de cascata, intensifica o risco de colisões subsequentes. Entender esse fenômeno é essencial para preservar rotas de satélites de comunicação, navegação e observação terrestre. Agências espaciais desenvolveram manobras preventivas para evitar choques previstos. Propulsores de correção orbitam satélites ativos para fora de rota de fragmentos confirmados. Contudo, combustível a bordo é finito, e cada ajuste reduz vida útil das plataformas.
Equipes calculam o melhor momento para executar essas correções, equilibrando segurança e eficiência energética. Técnicas de escudo e blindagem foram testadas para atenuar impactos de micropartículas. Materiais compostos absorvem parte da energia do impacto, mas adicionam peso significativo às estruturas. Equilíbrio entre proteção e massa é desafio de engenharia. Projetistas avaliam cada grama, buscando soluções que garantam integridade sem comprometer capacidade de carga. Redes de detecção colaborativas unem satélites e estações terrestres em alerta contínuo. Dados de múltiplos sensores alimentam modelos preditivos que vislumbram rotas de colisão com até 3 dias de antecedência. Próximas gerações de inteligência artificial prometem elevar precisão, reduzindo falsos positivos e manutenção de manobras desnecessárias. Iniciativas privadas surgem para limpar detritos com braços robóticos e redes de captura. Propostas incluem satélites-aranha que abracem fragmentos e desloquem-nos para reentrada controlada. Custos ainda são altos, mas parcerias entre governos e empresas buscam viabilizar operações regulares de limpeza orbital. O sucesso dessas missões pode determinar o futuro da cooperação internacional no espaço. Esforços de padronização de design prevêem módulos autoprotelantes, desenhados para desintegrar-se ao final de vida útil. Componentes biodegradáveis por atrito atmosférico reduziriam o risco de fragmentação. Ideias inovadoras incluem revestimentos que liberam gases para acelerar reentrada. Essas propostas contam com validação em microgravidade para comprovar viabilidade técnica. A complexidade cresce ao considerar interações entre satélites, privados, militares e civis. Cada operador possui protocolos próprios de descarte e manobras. A falta de coordenação global amplia zonas de conflito orbital. Projetos de normativa buscam unificar procedimentos de desativação e remoção de resíduos, estabelecendo obrigações de responsabilidade compartilhada. Narrativas literárias comparam esse esquadrão a meteoros urbanos, fragmentos que ameaçam civilização conectada. Poetas descrevem trilhas de metal contra o fundo estelar como chuva de cinzas tecnológicas. Essa visão poética contribui para sensibilizar o público sobre risco real. Histórias de colisões quase ocorridas ganham força em documentários que unem drama e ciência. No aspecto humano, operadores de satélite enfrentam dilemas éticos ao decidir manobras de emergência. Remover um satélite do curso de um fragmento pode colocá-lo em rota de outro objeto. Cada escolha exige análise de risco detalhada, ponderando consequências para milhares de usuários. Essa tomada de decisão sob pressão revela lado oculto da rotina espacial. Simulações em laboratórios reproduzem impactos em miniatura, usando aceleradores de partículas para lançar fragmentos contra painéis de teste. Câmeras de alta velocidade registram explosão de microplásticos e metais. Esses cenários revelam padrões de fragmentação e ajudam a definir materiais mais resistentes. Pesquisadores avaliam resultados para aprimorar escudos de próxima geração. Em paralelo, radares de última geração monitoram camada mais elevada de órbita média. Essa região abriga grandes satélites desativados, mas também detritos menos numerosos que na órbita baixa. Velocidades verticais e horizontais combinadas criam condições imprevisíveis de atrito rarificado. Modelos tentam antecipar mudanças orbitais causadas por ventos solares e ciclos de decomposição. Narradores destacam que esse esquadrão invisível conecta passado e futuro da exploração espacial. Fragmentos antigos trazem memória de primeiras estações orbitais, enquanto novos detritos denunciam crescimento exponencial de missões. Cada partícula simboliza avanço e vulnerabilidade simultâneos. Conscientizar gerações futuras sobre legado de lixo espacial torna-se missão urgente. Dados públicos revelam que parte significativa dos centros de comando orbital prepara relatórios de risco semanalmente. Esses documentos internos mapeiam zonas de alto perigo
e sugerem rotas alternativas. Equipes de matemáticos e físicos aplicam teoria das probabilidades para estimar chances de colisões, transformando detritos em equações de probabilidade. Comunidades acadêmicas organizam hackathons para desenvolver aplicativos de alerta acessíveis a amadores. Ferramentas móveis permitem a entusiastas monitorar riscos em tempo real e sugerir possíveis manobras. Essa inclusão cívica fortalece consciência global sobre lixo espacial. O engajamento popular multiplica dados disponíveis, criando um mural colaborativo de rastreamento. Narrativa conclui, lembrando que spoiler orbital pode acontecer a qualquer instante. O Esquadrão dos Fragmentos permanece ativo, indiferente a fronteiras nacionais. A qualquer segundo, um grão de metal pode desestabilizar rede de telecomunicações, sistemas de navegação ou observação meteorológica. Entender essa realidade é primeiro passo para proteger patrimônio coletivo orbital. Em um dia de vigilância orbital, sistemas terrestres registraram um clique elétrico sutil em meio ao silêncio do espaço. Um satélite desativado há 40 anos emitiu um pulso fugaz, surpreendendo operadores acostumados ao silêncio absoluto. Aquela antiga plataforma de comunicação parecia despertar de um sono profundo, questionando premissas sobre dissipação de energia em órbita. Antenas parabólicas dedicadas ao monitoramento ajustaram-se meticulosamente para captar o sinal. Cada giro de seu prato metálico mantinha alinhamento com precisão de centésimos de grau. Receptores de baixa temperatura ampliaram e filtraram ruídos, isolando o pulso autêntico de interferências solares e terrestres. O resultado revelou um eco técnico que ecoou em telas de controle. O clique elétrico originou-se de uma pequena válvula de alívio de pressão em seu compartimento de combustível. Ao longo de décadas, gases residuais acumularam-se em cavidades indevidas e produziram picos até agora ocultos. A liberação repentina dessas bolhas criou faíscas mecânicas suficientes para gerar flash térmico registrado por sensores infravermelhos. Registrou-se lampejo visível no espectro infravermelho quando partículas quentes escaparam do paiol de propelente. Câmeras calibradas por agências ambientais captaram aquele brilho fugaz, orbitando a mais de 700 quilômetros de altitude. A cena mostrou em cores ardentes uma história de pressões internas e materiais que desafiam o tempo no ambiente extremo do espaço. Dados de telemetria originais foram recuperados para comparação. Logs apontam que temperatura interna variou entre -20 e 70 graus Celsius durante a missão ativa. A reconstrução histórica revelou que o satélite jamais projetou endurecimento de dutos depois do ciclo de missão, deixando passagens vulneráveis a gradientes térmicos que hoje explicam o despertar elétrico. Componentes eletrônicos, submetidos a ciclos de carregamento fotovoltaico, sofreram degradação de junções. Células solares expostas a micrometeoritos permitiram infiltração de correntes parasitas. Erros de isolamento em placas de circuito imprimido ocasionaram descargas súbitas. Esses eventos desencadearam pulsos de amperagem que romperam ponteiros sensíveis, produzindo o clique registrado. Engenheiros sincronizaram gráficos de pressão e fluxo com marcadores de tempo do controle terrestre. A sequência indicou reversões no sentido de rotacionamento de pequenas turbinas internas antes do evento. Isso sugere que elementos rotacionais atuaram como fontes de sinal, transformando perda de vedação em uma breve vibração elétrica detectada como liberação de energia. Simulações computacionais recriaram o momento da falha de vedação. Modelos termodinâmicos consideraram expansão de gases e propriedades de ligas utilizadas na década de 80. Os resultados mostraram picos de pressão que ultrapassavam limites de projeto em 20%. Esse excedente foi suficiente para acionar contatos elétricos destinados a testes de segurança. Pesquisas correlacionaram esse episódio com relatos anteriores de relés fantasmas em órbita geoestacionária.
Embora raros, sinais de vida residual surgem em plataformas com sistemas de redundância energizada por painéis solares. Em cada caso, pequenos pulsos surgem quando cargas acumuladas transitam por trilhas desgastadas, emitindo microdescargas eletromagnéticas. Especialistas discutem se tais sinais implicam risco de reinício acidental de sistemas obsoletos. Um comando involuntário poderia reativar antenas, mudar orientação orbital ou consumir combustível limitado. Essa incerteza motiva revisões de protocolos de desativação definitiva para satélites antiquados, prevenindo surpresas mecânicas no espaço próximo à Terra. Normas de fim de vida útil deveriam incluir descarte de gases residuais e descarregamento completo de baterias. Módulos de queima controlada foram propostos para evitar acúmulos perigosos. Essas técnicas demandam planejamento desde a fase de design, mas ainda são pouco empregadas em missões antigas que permanecem orbitando em silêncio. Essa brecha de energia remanescente demonstra que até artefatos desativados possuem potencial de emitir sinais sem aviso. A mecânica de desgasificação, combinada a ciclos térmicos e fotônicos, garante sobrevivência de capacidade de descarga mesmo após décadas. Os satélites dormem, mas podem acordar em momentos inesperados. O episódio reaviva a premência de sistemas que comuniquem estado de saúde residual antes do desligamento. Imagine satélites capazes de avisar que todos os tanques estão secos e que não há mais carga armazenada. Mensagens de adeus evitariam alarmes falsos e permitiriam manobras de remoção com segurança. Grupos de pesquisa exploram sensores internos dedicados a registrar status pós-missão. Chips inteligentes captam variações de fluxo e ativam sinalizadores luminosos ou transmissões de baixa potência. Essas inovações visam sinalizar conclusão de atividades, assegurando que plataformas antigas não retornem ao circuito telemétrico. No plano internacional, agências discutem acordos para padronizar esses procedimentos em futuras missões. Documentos de cooperação propõem metas de segurança orbital que estabelecem descargas garantidas antes de satélites atingirem fim de vida. Panorama regulatório ainda avança lentamente. Narradores descrevem esse fenômeno como o grito metálico de máquinas esquecidas. Poetas compararam o lampejo a suspiro de monstros adormecidos. Essa metáfora literária fortalece conexão emocional do público com desafios técnicos que se desenrolam acima de nossas cabeças. Imagens de arquivo mostram o satélite girando lentamente, envolto por feixes de luz invisíveis. A ideia de estruturas suspensas no vácuo, prontas para despertar a qualquer instante, estimula reflexões sobre controle humano e destino do lixo espacial. Esse grito elétrico comprova que o espaço guarda segredos que escapam ao planejamento inicial. Instabilidades internas podem se manifestar muito depois do término de missão, provocando efeitos inesperados em comunicação, clima e navegação. A reativação quase imperceptível daquele artefato reacende discussões sobre responsabilidade coletiva. Cada plataforma desativada representa perigo em potencial, exigindo ações coordenadas para mitigar riscos futuros. O despertar mecânico daquele satélite adormecido demonstra que a herança tecnológica não descansa em repouso eterno. As estruturas orbitais contêm energia residual que pode se manifestar de forma repentina e surpreendente, lembrando a humanidade de que o espaço é um palco imprevisível. Na vastidão silenciosa acima da atmosfera terrestre, fragmentos metálicos menores do que parafusos descrevem trajetórias quase imperceptíveis. Esses detritos obedecem a rigorosos princípios gravitacionais, deslocam-se a velocidades elevadas e só se tornam evidentes no instante exato de um impacto. Eles cruzam sombras de nuvens densas e reluzem sob clarões solares, compondo relâmpagos invisíveis que aguardam silenciosos o choque devastador com satélites vitais. Painéis solares de observação meteorológica captam radiação infravermelha, luz visível e micro-ondas,
traduzindo esses sinais em dados climáticos essenciais. Quando um espectro de metal atravessa essa delicada malha, sensores sofrem avarias e interrompem o fluxo de informações. A ausência abrupta de leituras cria um vazio crítico, capaz de alterar previsões sobre ciclones e tempestades tropicais em questão de minutos. Em missão contínua há anos, satélites dedicados ao clima mantêm órbitas sincronizadas com a rotação terrestre. Seus girômetros e giroscópios calibram estabilização, garantindo alinhamento de antenas e painéis. Um impacto inesperado pode desnivelar a plataforma, prejudicar coleta de imagens e inviabilizar o monitoramento de sistemas de baixa pressão. Cada anomalia exige investigação imediata. Quando um fragmento parte um painel solar, a perda de potência afeta receptores e transmissores. Módulos de armazenamento de energia podem não compensar o déficit e o satélite entra em modo seguro. Câmeras infravermelhas apagam-se e rádios de telemetria silenciam-se. Em poucos segundos, sistemas de previsão perdem acesso a imagens cruciais de nuvens, vento e temperatura na troposfera. Técnicas de rastreamento utilizam radares de alta frequência que mapeiam objetos com diâmetro superior a poucos centímetros. Esses sensores terrestres emitem pulsos e medem ecos refletidos pelos destroços em órbita baixa. Quando um objeto cruza seu feixe, deslocamento Doppler e tempo de retorno permitem calcular posição e velocidade. Mas fragmentos menores escapam à detecção convencional. Satélites equipados com sensores ópticos de alta resolução fotografam a curvatura terrestre e contêm câmeras direcionadas para rastrear pequenas partículas. A imagem em larga exposição revela trilhas tênues que atravessam o fundo negro. Analistas cruzam essas imagens com dados de radar para validar trajetórias e estimar rotas de colisão, desenhando mapas de riscos para manobras evasivas. Ao identificar fragmentos perigosos, sistemas de alerta enviam comandos para satélites ativos executarem manobras de desvio. Propulsores reajustam altitude ou inclinação orbital em segundos. Contudo, combustível é finito e cada correção reduz vida útil da missão. Operadores avaliam prioridades entre satélites meteorológicos, de comunicação e de navegação, definindo quais seguem protegidos. Software especializado simula cenários de colisão baseados em arquivos de catálogos orbitais. Cada partícula é representada como ponto em modelo tridimensional, sujeito a forças gravitacionais de diversos corpos celestes e fricção atmosférica residual. Simulações ajudam a prever quando e onde fragmentos cruzarão rotas críticas, orientando janelas de manobra precisas. Apesar dos avanços, rastrear fragmentos invisíveis continua desafiador. Partículas menores do que 1 centímetro não refletem sinais de radar suficientemente fortes. Suspeitas de impactos são levantadas apenas pelos indícios de redução de tensão nos painéis e flutuações nos giroscópios. Essa incerteza obriga engenheiros a manter margens de segurança mais amplas. Pesquisas buscam sensores embutidos em satélites para registrar microimpactos. Microacelerômetros detectam vibrações mínimas causadas por colisões e enviam logs de amplitude e frequência para estações terrestres. Combinados a algoritmos de aprendizado de máquina, esses dados permitem estimar massa e velocidade do fragmento, enriquecendo catálogos orbitais. Estruturas de proteção foram desenvolvidas para satélites meteorológicos. Blindagens do tipo escudo de Whipple consistem em várias camadas com espaço entre placas. Ao receber um impacto, a partícula fragmenta-se na primeira barreira e perda de energia ocorre na camada seguinte, minimizando danos à estrutura principal e preservando funcionalidade dos sensores. Iniciativas de remoção ativa de detritos testam satélites capturadores que utilizam redes, harpas e braços robóticos. Essas plataformas rastreiam fragmentos previstos por sistemas de alerta e os guiam até reentrada controlada na atmosfera.
Objetivo é reduzir densidade de detritos em regiões críticas, diminuindo probabilidade de relâmpagos invisíveis sobre instrumentos meteorológicos. Agências internacionais trocam dados de rastreamento por meio de redes colaborativas. Centros de controle atualizam catálogos orbitais diariamente com informações de radar, sensores ópticos e microacelerômetros. A integração garante cobertura global e alimenta bancos de dados que suportam coordenação de manobras e planejamentos de missões conjuntas. Comunidades de cientistas amadores também participam do monitoramento. Estações caseiras de rádio amador podem captar interferências de fragmentos metálicos, registrando anomalias de sinal. Esses registros são submetidos a plataformas online, onde analistas profissionais avaliam credibilidade, agregando observações que enriquecem o conhecimento coletivo. Narrativas literárias transmitem a ideia de tempestades silenciosas orbitais. Poetas comparam fragmentos a relâmpagos ocultos, capazes de cortar em painéis com a mesma violência de meteoros. Essa metáfora poética sensibiliza o público para o tema técnico, estimulando reflexões sobre legado tecnológico e vulnerabilidade das redes de previsão climática. Impactos ocultos comprometem sistemas meteorológicos usados em avisos de furacões, enchentes e tempestades. A perda temporária de órbita de dados pode atrasar alertas, colocando vidas em risco. Governos dependem de informações em tempo real para acionarem defesa civil e coordenarem evacuações. A invisibilidade dos detritos agrava a urgência em protegê-los. O fenômeno de relâmpagos invisíveis reforça a necessidade de padronização de protocolos de fim de vida útil. Satélites antigos devem despejar combustível residual e desativar painéis antes de abandonar órbita útil. Procedimentos claros evitam acúmulo de gases e eliminam partidas espontâneas que geram faíscas mecânicas e reduzem riscos de fragmentação. Esforços de pesquisa também investigam novos materiais autorreparáveis que cicatrizam microfuros causados por detritos. Ligas metálicas com memória de forma e polímeros inteligentes se adaptam a danos superficiais, mantendo integridade de superfícies. Essas soluções promissoras podem proteger painéis solares e antenas em missões futuras. O esquema de monitoramento de relâmpagos invisíveis cresce em sofisticação com inteligência artificial. Redes neurais analisam trilhas de dados anteriores e antecipam possíveis regiões de colisão. Essas previsões alimentam programações de varredura de radar e orientam satélites escudo para patrulhar áreas de maior probabilidade de impacto. A percepção pública sobre riscos espaciais avança com documentários que unem imagens de reentrada controlada, simulações de colisões e relatos de operadores. Essa combinação investigativa e poética gera viralização nas redes, levando audiências a compreenderem como fragmentos minúsculos podem alterar previsões de furacões e lançar desafios monumentais à equipe meteorológica. Proteger satélites meteorológicos contra relâmpagos invisíveis significa preservar a precisão de modelos climáticos e garantir segurança de populações vulneráveis. Cada fragmento rastreado e cada manobra evasiva executada são atos de vigilância silenciosa que mantém o pulso da Terra sob controle humano, evitando surpresas em circuitos que regulam previsão de tempestades e trajetórias de furacões. Acima da Terra, espaço próximo virou campo de embate silencioso. Fragmentos metálicos de missões antigas coexistem com satélites ativos, orbitam incessantemente e carregam energia cinética mortal. Cada partícula, mesmo minúscula, pode agir como projétil contra plataformas em operação. Cenário invisível guarda tensões capazes de alterar para sempre o equilíbrio em volta do planeta. A incerteza cresce a cada órbita. Quando um satélite sofre colisão, fragmentos maiores se convertem em partículas menores. Impactos formam nuvem de detritos que percorre trajetórias autônomas, aumentando rápido o volume de objetos. Atrito residual e campo magnético
influenciam rotas e provocam choques inesperados contra outras estruturas orbitais. Síndrome de cascata intensifica a urgência na vigilância orbital. Não há aviso prévio antes do caos se espalhar. A partir de quantos fragmentos a órbita se torna inóspita? Não existe ponto definido, além de cruzamentos de trajetórias regulares. A densidade crítica depende de altitude, inclinação e frequência de manobras. Modelos sugerem que limites variam entre centenas e milhares de objetos por quilômetro cúbico. Esse limiar permanece teórico. Fenômeno descrito na década de 70 alerta para a síndrome capaz de gerar cascata autossustentada de colisões. Cenários prévios apontam que detritos de impacto inicial desencadeiam reação em cadeia, elevando resíduos a níveis que inviabilizariam missões futuras. Kessler previu que, uma vez acionada, a cascata persistiria por séculos. Intervenções visam frear progressão antes que a órbita se torne intransitável. Satélites de vigilância usam redes de radar para mapear detritos maiores que 10 centímetros. Estações captam ecos refletidos por fragmentos e estimam posição e velocidade. Sistemas comparam esses dados com catálogos orbitais, calculam risco de impacto e disparam alertas. Essa malha serve como linha inicial de defesa contra colisões potencialmente catastróficas. Partículas menores permanecem invisíveis ao radar convencional. Micropedaços com diâmetro inferior a 1 centímetro não refletem sinais fortes, escapando ao monitoramento direto. Essas partículas voam desafiando detecção até atingirem satélites operantes. Detectar esses relâmpagos metálicos requer sensores ópticos avançados e técnicas indiretas de identificação por análise de anomalias telemétricas. Consequências podem ser catastróficas. Satélites ativos dispõem de sistemas de alerta que analisam dados de rastreamento. Propulsores de correção deslocam plataformas para fora de percursos de fragmentos detectados. Cada manobra exige cálculos precisos para otimizar o uso de combustível e evitar conflito em órbitas vizinhas. Execuções ágeis reduzem significativamente riscos de choque. Esse método de evasão prolonga a vida útil das missões. Combustível a bordo é finito. Cada correção orbital consome reservas preciosas, reduzindo vida útil da plataforma. Equipes terrestres priorizam entre missões de comunicação, navegação e pesquisa. Decisões delicadas determinam a qual satélite dedicar propulsor, levando em conta impacto em serviços essenciais. Limitações impõem restrições que desafiam planejamento orbital coordenado. Centros de controle utilizam simulações tridimensionais para prever cenários de colisão. Modelos incluem forças gravitacionais de Terra, Lua e Sol, além de resistência atmosférica residual. Variações na atividade solar afetam trajetórias e entram nos cálculos. Essas previsões geram mapas de risco que orientam janelas de manobra, mas permanecem sujeitas a margens de erro significativas e geram incertezas persistentes. Experimentos com laser orbital buscam vaporizar pequenos detritos antes que atinjam satélites cruciais. Pulsos de luz concentrados aquecem superfícies, fragmentando e desviando partículas. Sistemas lidar em plataformas mapeiam densidade de destroços em alta resolução, gerando nuvens virtuais de risco. Iniciativas combinam essas tecnologias para criar redes ativas de defesa capazes de neutralizar ameaças invisíveis. Projeto Piloto já demonstrou eficácia em ambiente controlado. Agências espaciais de diversas nações firmam parcerias para compartilhar dados de rastreamento. Bases de informação comum permitem analisar detritos globais e coordenar manobras conjuntas. Propostas discutem criação de Centro Unificado de Operações Orbitais. Sincronia internacional reduz zonas de conflito e otimiza o uso de sensores, ampliando cobertura e precisão das defesas espaciais. Essas alianças são urgentes. Instrumentos jurídicos internacionais buscam definir responsabilidades por geração de lixo orbital.
Tratados impõem diretrizes de fim de vida e penalidades por descumprimento de protocolos. Debates giram em torno de limites de altitude mínima para desativação de satélites e prazos para remoção ativa. A falta de normas rigorosas amplia riscos e retarda a adoção de medidas preventivas. Imagina-se uma tempestade metálica invisível, onde relâmpagos silenciosos cortam o vazio e criam um espaço inóspito. Esse furacão orbital não libera chuva, mas fragmentos capazes de destruir estruturas de comunicação e navegação. Ondas de choque cinéticas varrem rotas de satélites, substituindo relâmpagos por impactos impiedosos. Poema mecânico que ameaça conectar cada vez menos o planeta. Satélites meteorológicos, de telecomunicações e GPS são alvo preferencial desse bombardeio fantasma. Colisões podem derrubar redes de transmissão, interromper serviços bancários e comprometer sistemas de transporte aéreo. A dependência global em plataformas orbitais torna cada fragmento um inimigo potencial. Falhas em cadeia poderiam paralisar satélites essenciais, transformando crises silenciosas em catástrofes visíveis. Projetos de satélite incluem redundância de subsistemas para minimizar falhas. Multiplicação de painéis solares, antenas e giroscópios permite que plataformas suportem danos parciais. Arquiteturas distribuídas em constelações garantem substituição automática de unidades, mantendo serviços online mesmo após colisões. Essa robustez melhora a resistência, mas não elimina riscos. A resiliência continua limitada. Pesquisadores desenvolvem materiais autorreparáveis que cicatrizam microfuros criados por partículas. Ligas com memória de forma recuperam geometrias enquanto polímeros inteligentes fecham pequenos rasgos. Aplicados em painéis e antenas, esses compostos prometem prolongar vida útil de satélites. Embora ainda em fase experimental, representam um avanço significativo na defesa contra fragmentos. Sistemas de inteligência artificial analisam padrões de colisão históricos para antecipar zonas de maior risco. Redes neurais treinadas com dados de radar e imagens ópticas identificam pontos críticos de tráfego orbital. Algoritmos indicam rotas de menor densidade de detritos para novas missões. Essa abordagem preditiva eleva chances de sucesso e diminui necessidade de manobras de emergência. Documentários e reportagens expõem o caos orbital de forma visual e poética, transformando dados em narrativa empolgante. Animações ilustram nuvens de destroços dançando em órbita, gerando debates nas redes sociais. Hashtags de conscientização espacial tornam-se virais, unindo o público geral e especialistas num mesmo diálogo. Mobilização social pressiona por soluções. Será que nossos sistemas de defesa resistirão a esse bombardeio fantasma? Cada camada de proteção enfrenta limitações de alcance e precisão. A densidade crescente de detritos desafia redes de radar e métodos de evasão. Se limites forem ultrapassados, até constelações mais avançadas ficariam vulneráveis. Pergunta paira no vazio. Estamos preparados para o pior cenário orbital? O caos que não vimos revela a urgência de ações coordenadas, monitoramento ampliado, tecnologias defensivas e normas rígidas compõem arsenal necessário. Cada fragmento neutralizado representa vitória silenciosa contra colisões futuras. O êxito dessas estratégias definirá o futuro da exploração espacial e da dependência humana de sistemas que até agora pareciam seguros no vazio que envolve nosso planeta. Consenso global é fundamental. Devemos agir sem demora. Na imensidão orbital, um novo desafio se impõe à humanidade. O espaço próximo da Terra tornou-se depósito de fragmentos metálicos, restos de foguetes e satélites inativos. Cada peça abandonada representa a ameaça silenciosa a missões futuras. Surge, então, a corrida pela limpeza. Uma disputa tecnológica e política para resgatar a órbita antes que se transforme em cemitério intransitável. Empresas privadas e agências governamentais unem esforços
para conceber soluções ousadas. Braços robóticos, capazes de agarrar carcaças inteiras, são projetados para capturar satélites mortos. Essas máquinas lembram aranhas mecânicas que se estendem no vazio, prendendo estruturas desgastadas e conduzindo-as a órbitas de descarte ou reentrada controlada. Redes de captura inspiradas em técnicas de pesca são lançadas por satélites caçadores. Elas se expandem no espaço e envolvem fragmentos em movimento, aprisionando-os em malhas resistentes. Uma vez presos, os detritos são arrastados para trajetórias que os conduzem à atmosfera, onde queimam em chamas brilhantes, desaparecendo como meteoros artificiais. Outra proposta envolve lasers de vapor de água. Esses feixes de energia aquecem superfícies de fragmentos, criando jatos de gás que alteram sua trajetória. O impulso gerado empurra os detritos para órbitas mais baixas, acelerando sua reentrada. A técnica promete precisão sem contato físico, mas exige enorme potência e sistemas de rastreamento extremamente sofisticados. Os custos dessas iniciativas assustam até investidores mais ousados. Cada missão de remoção pode custar centenas de milhões de dólares, valor comparável ao lançamento de novos satélites. A dificuldade está em convencer governos e empresas a investir em algo que não gera lucro imediato, mas que garante a sobrevivência de toda a infraestrutura espacial. A órbita baixa é a região mais crítica, onde circulam satélites de comunicação, observação e navegação. Nela, a densidade de fragmentos cresce a cada ano. Sem medidas de limpeza, o risco de colisões aumenta exponencialmente. Uma única explosão pode multiplicar milhares de pedaços, desencadeando cascata de impactos que ameaça inutilizar essa faixa vital. Projetos de cooperação internacional buscam dividir responsabilidades. Países que mais lançaram satélites são pressionados a financiar missões de remoção. Organizações multilaterais discutem tratados que estabeleçam regras claras para descarte e limpeza. A corrida pela limpeza não é apenas tecnológica, mas também diplomática, exigindo acordos entre nações rivais. Empresas emergentes veem oportunidade de negócio. Startups desenvolvem satélites caçadores menores e mais baratos, capazes de remover fragmentos específicos. Elas apostam em contratos com agências espaciais e seguradoras, oferecendo serviços de limpeza como parte da manutenção orbital. O setor privado começa a enxergar lucro em preservar o espaço. A engenharia enfrenta desafios extremos. Capturar um objeto em alta velocidade exige precisão milimétrica. Um erro pode gerar colisão e criar ainda mais detritos. Sistemas de navegação autônoma, inteligência artificial e sensores de última geração são fundamentais para guiar satélites caçadores em perseguições arriscadas. A corrida pela limpeza também inspira soluções criativas. Há propostas de usar velas solares para empurrar fragmentos ou de aplicar materiais adesivos que coletem partículas menores. Cada ideia é testada em simulações e missões experimentais, revelando a diversidade de abordagens que buscam transformar ficção científica em realidade prática. O impacto ambiental também é considerado. A reentrada de grandes objetos pode liberar resíduos na atmosfera. Por isso, engenheiros calculam trajetórias que garantam queima completa antes de atingir o solo. A limpeza orbital precisa ser segura não apenas para satélites ativos, mas também para a vida na Terra. A pressão cresce à medida que constelações de milhares de satélites comerciais são lançadas. Quanto mais populada a órbita, maior a necessidade de manter corredores livres de fragmentos. A limpeza deixa de ser opção e passa a ser requisito para a continuidade da exploração espacial. O público começa a perceber a gravidade do problema. Documentários e reportagens mostram imagens de satélites destruídos por colisões. A narrativa de um céu transformado em campo minado desperta interesse e medo. A corrida pela limpeza ganha contornos épicos, como batalha pela sobrevivência da civilização digital. A ciência poética
descreve esses esforços como tentativa de varrer o céu. Cada braço robótico que se estende, cada rede que se abre, cada feixe de laser disparado é visto como gesto de cuidado com o cosmos. A limpeza orbital torna-se metáfora de responsabilidade coletiva diante do legado tecnológico. A cooperação entre nações é testada em um dos cenários mais desafiadores da história. A corrida pela limpeza exige confiança mútua, compartilhamento de dados e coordenação de missões. O espaço, antes palco de disputas militares e comerciais, pode se tornar território de colaboração inédita. Os riscos de inação são claros. Se nada for feito, a síndrome de cascata pode tornar órbitas inteiras inutilizáveis por séculos. A perda de satélites de comunicação e navegação afetaria transporte, economia e segurança global. A limpeza orbital não é luxo, mas necessidade urgente. Cada missão bem-sucedida representa vitória contra o caos. Quando um fragmento é capturado e destruído, abre-se espaço para novas missões científicas e comerciais. A corrida pela limpeza é também corrida pela preservação do futuro, garantindo que o espaço continue acessível às próximas gerações. A narrativa ganha força com imagens de satélites caçadores em ação, vídeos de braços robóticos agarrando carcaças ou redes envolvendo destroços viralizam em plataformas digitais. O público acompanha com fascínio a transformação de ideias em realidade, reforçando apoio a investimentos nessa área. A corrida pela limpeza é símbolo de maturidade tecnológica. Representa a capacidade da humanidade de reconhecer erros e buscar soluções. O espaço, antes visto como fronteira infinita, revela-se frágil e limitado. A limpeza orbital é ato de humildade diante da vastidão cósmica. No fim, a pergunta permanece: conseguiremos resgatar nossa órbita antes que o próximo desastre silencioso nos atinja? A resposta depende da união de ciência, política e vontade coletiva. A corrida pela limpeza é mais do que desafio técnico, é prova de responsabilidade da humanidade perante o universo que habita. No início da era espacial, tratados internacionais foram assinados com promessas de cooperação e responsabilidade. O mais conhecido, firmado em 1967, estabeleceu que o espaço pertence a toda a humanidade. Porém, esse documento não previa o crescimento exponencial de satélites e detritos, deixando lacunas que hoje se transformam em dilemas urgentes. As normas existentes falam em uso pacífico e proíbem armas de destruição em massa no espaço. Contudo, pouco dizem sobre o lixo orbital que se acumula em órbitas baixas e médias. A ausência de regras específicas sobre descarte e limpeza cria um vácuo jurídico. Nesse vazio, cada país age de acordo com seus próprios interesses e prioridades. A diversidade de políticas nacionais gera zonas de abandono orbital. Enquanto algumas nações investem em tecnologias de remoção, outras continuam lançando satélites sem planos de descarte. Essa disparidade cria um mosaico de responsabilidades fragmentadas. O resultado é um espaço cada vez mais congestionado e vulnerável a colisões em cascata. O problema central é a falta de sanções reais. Tratados atuais não impõem multas ou penalidades para quem deixa detritos em órbita. Sem consequências, operadores negligenciam protocolos de fim de vida útil. A ausência de mecanismos de fiscalização transforma compromissos em declarações simbólicas, incapazes de conter o avanço do caos orbital. Agências espaciais reconhecem a gravidade da situação, mas enfrentam limitações políticas. Nenhum país deseja abrir mão de sua soberania orbital. A ideia de um órgão internacional com poder de impor regras encontra resistência. O espaço tornou-se palco de disputas estratégicas, onde cooperação e competição caminham lado a lado. A corrida comercial intensifica o dilema. Constelações com milhares de satélites são lançadas por empresas privadas em busca de lucro. Essas iniciativas ampliam o acesso à internet e comunicação, mas multiplicam riscos de colisões. Sem normas globais, cada
Companhia decide seu próprio protocolo de descarte, criando um cenário de incerteza. Especialistas defendem a criação de um Código Internacional de Conduta. Esse documento deveria estabelecer prazos para a remoção de satélites inativos, limites de densidade orbital e padrões de design sustentável. A implementação exigiria auditorias independentes e relatórios transparentes, garantindo que compromissos não fiquem apenas no papel. A questão financeira é outro obstáculo. Missões de limpeza custam centenas de milhões de dólares. Países em desenvolvimento argumentam que não podem arcar com esses valores. Já as potências espaciais hesitam em assumir sozinhas a conta. Surge a necessidade de um fundo global, financiado proporcionalmente por quem mais utiliza o espaço. A ausência de consenso cria um paradoxo. Todos reconhecem o risco, mas poucos aceitam pagar o preço da solução. Enquanto isso, o número de fragmentos cresce a cada ano. O tempo corre contra a humanidade e cada lançamento sem plano de descarte aumenta a probabilidade de um desastre orbital irreversível. A metáfora de leis que ficam no papel ecoa como alerta. Documentos assinados em conferências internacionais soam grandiosos, mas carecem de força prática. O contraste entre promessas e realidade expõe fragilidade da governança espacial. O espaço que deveria unir nações revela-se campo de tensões políticas e econômicas. A ciência jurídica busca inspiração em tratados ambientais. Assim como protocolos climáticos, estabeleceram metas de redução de emissões. Acordos espaciais poderiam definir limites de detritos. A diferença é que, no espaço, uma colisão pode gerar consequências imediatas e devastadoras, impossíveis de reverter em curto prazo. A diplomacia espacial precisa lidar com desconfiança histórica. Países temem que regras rígidas limitem sua capacidade de defesa ou exploração comercial. A criação de um sistema de monitoramento global exige compartilhamento de dados sensíveis. Essa transparência, embora necessária, é vista como risco estratégico por muitas nações. Enquanto debates se arrastam, iniciativas isoladas tentam preencher o vazio. Algumas agências exigem que satélites sejam projetados para reentrar em até 25 anos após o fim da missão. Outras incentivam o uso de órbitas cemitério. Essas medidas, embora úteis, não resolvem o problema em escala global. A pressão da opinião pública cresce. Documentários, reportagens e campanhas digitais expõem o risco de um céu saturado de fragmentos. A narrativa de um espaço transformado em campo minado desperta medo e fascínio. Essa mobilização pode ser força decisiva para pressionar governos a agir com mais firmeza. A metáfora de abandono orbital ganha contornos poéticos. Satélites mortos vagam como fantasmas, lembrando promessas não cumpridas. Cada fragmento é testemunho de uma lei que não saiu do papel. O espaço torna-se espelho da incapacidade humana de transformar palavras em ações concretas. A criação de um acordo global exigiria coragem política. Seria necessário superar rivalidades históricas e reconhecer que o espaço é patrimônio comum. Um tratado robusto poderia estabelecer metas claras, prazos obrigatórios e sanções proporcionais. Essa estrutura daria força real às normas, evitando que se tornem meras declarações. A tecnologia já oferece ferramentas para monitorar e remover detritos. O que falta é vontade coletiva de aplicá-las em escala. A corrida pela limpeza só terá sucesso se acompanhada por legislação eficaz. Sem regras globais, cada avanço técnico será insuficiente diante da magnitude do problema. A história mostra que a humanidade só age diante de crises iminentes. No caso do espaço, esperar pode ser fatal. Uma cascata de colisões poderia inutilizar órbitas inteiras por séculos. A prevenção é mais barata e eficaz do que lidar com consequências de um desastre. O momento de agir é agora. O espaço é palco de sonhos e conquistas, mas também de responsabilidades. Leis que ficam no papel não protegem satélites, nem evitam colisões. Apenas ações concretas podem garantir que o céu continue acessível.
A governança espacial precisa sair da retórica e entrar na prática. A pergunta final ecoa como desafio coletivo. Podemos criar um acordo global que salve o espaço antes que seja tarde demais? A resposta depende da capacidade humana de transformar promessas em compromissos reais. O futuro da exploração orbital repousa sobre a coragem de agir com visão, união e responsabilidade. Na escuridão que envolve a Terra, fragmentos metálicos flutuam como testemunhas silenciosas. Cada peça abandonada carrega lembranças de conquistas e fracassos. São restos de foguetes, satélites e missões que marcaram épocas. Esses objetos lembram que a curiosidade humana, ao mesmo tempo que impulsiona descobertas, também deixa rastros que desafiam nossa capacidade de responsabilidade coletiva. Cada detrito é herança de ambição. Projetos que buscavam comunicação global, exploração científica ou supremacia militar deixaram marcas permanentes no espaço. O que antes era símbolo de triunfo, agora se converte em ameaça. A órbita terrestre tornou-se arquivo de intenções humanas, onde cada fragmento narra uma história de ousadia e de limites ignorados. Ao olhar para o céu, não vemos apenas estrelas. Invisíveis a olho nu, milhões de partículas cruzam trajetórias em velocidades superiores a 16.000 km por hora. Esses projéteis microscópicos podem destruir satélites inteiros. A paisagem orbital é campo minado invisível, lembrando que a busca pelo progresso exige vigilância constante. A dependência da humanidade de satélites é absoluta. Sistemas de navegação, comunicação, previsão climática e monitoramento ambiental dependem de órbitas seguras. Um único impacto pode comprometer serviços essenciais, afetando o transporte aéreo, operações financeiras e até resgates em situações de emergência. O espaço tornou-se infraestrutura vital para a vida moderna. A síndrome de cascata é ameaça real. Quando um fragmento colide com um satélite, gera milhares de novos pedaços. Essa reação em cadeia pode multiplicar riscos em questão de minutos. Se não houver controle, órbitas inteiras podem se tornar inutilizáveis por séculos. O caos invisível paira sobre nossas cabeças, pronto para ser desencadeado. A ciência já prevê cenários de saturação orbital. Modelos matemáticos indicam que, em determinadas altitudes, a densidade de detritos pode ultrapassar limite crítico. Nesse ponto, colisões se tornam inevitáveis e autossustentadas. A humanidade estaria diante de barreira quase intransponível, incapaz de lançar novas missões sem enfrentar tempestade metálica. A responsabilidade é compartilhada. Nenhum país ou empresa pode alegar inocência. Desde o início da era espacial, foguetes explodiram, satélites foram abandonados e testes militares criaram nuvens de fragmentos. Cada ator contribuiu para o problema. Agora, todos precisam cooperar para encontrar soluções que preservem o futuro orbital. A limpeza do espaço exige tecnologia avançada. Braços robóticos, redes de captura e lasers de desvio são algumas propostas em desenvolvimento. Cada método enfrenta desafios técnicos e financeiros. O custo de remover um único satélite morto pode superar centenas de milhões de dólares. A questão é decidir se o preço da inação não será ainda maior. A diplomacia espacial enfrenta dilema. Tratados internacionais reconhecem o espaço como patrimônio comum, mas carecem de mecanismos de fiscalização. Sem sanções, compromissos tornam-se frágeis. A criação de um acordo global robusto é urgente. Somente com regras claras e cooperação será possível evitar que a órbita se torne inabitável. A ética também entra em cena. O espaço não é apenas recurso estratégico, mas herança cultural e científica. Deixar órbitas saturadas de lixo é negligência com gerações futuras. A responsabilidade intergeracional exige que a humanidade cuide do céu como cuida de florestas, oceanos e atmosfera. O cosmos é parte do nosso lar. A narrativa dos fragmentos é também narrativa da humanidade.
Cada peça abandonada reflete escolhas feitas em nome do progresso. São lembranças de sonhos que se tornaram conquistas, mas também de descuidos que se transformaram em riscos. O céu é espelho de nossas virtudes e falhas, lembrando que toda ambição tem preço. A ciência poética descreve esses detritos como constelações artificiais. Invisíveis, mas presentes, eles orbitam como fantasmas tecnológicos. São ecos de vozes humanas que ousaram atravessar fronteiras. O espaço, que parecia infinito, revela-se limitado e vulnerável. A poesia do cosmos se mistura à dureza da realidade técnica. A pressão da opinião pública cresce. Documentários, reportagens e campanhas digitais expõem o perigo de um céu saturado. A narrativa de um espaço transformado em campo minado viraliza, despertando interesse e medo. Essa mobilização pode ser força decisiva para pressionar governos e empresas a agir com mais firmeza. A inovação tecnológica oferece esperança. Materiais autorreparáveis, satélites com sistemas de autodestruição controlada e sensores de rastreamento avançados surgem como soluções. A engenharia busca transformar erros do passado em oportunidades de aprendizado. O futuro da exploração espacial depende da capacidade de reinventar práticas. A cooperação internacional é chave. Nenhum país pode enfrentar sozinho o desafio. A criação de consórcios globais, fundos de financiamento e centros de monitoramento compartilhados é caminho possível. A corrida pela limpeza orbital pode se tornar exemplo de união em tempos de fragmentação política. A dimensão filosófica não pode ser ignorada. O espaço é palco de sonhos, mas também de responsabilidades. Cada fragmento lembra que a curiosidade humana, quando não acompanhada de prudência, gera fardos. A pergunta que ecoa é se estamos prontos para assumir consequências de nossas escolhas. A história mostra que a humanidade reage diante de crises. O desafio orbital pode ser catalisador de uma nova era de cooperação e inovação. Transformar ameaça em oportunidade é possível. O espaço pode deixar de ser depósito de erros e se tornar laboratório de soluções sustentáveis. A narrativa dos fragmentos é convite à reflexão. Eles não são apenas pedaços de metal, mas símbolos de nossa relação com o cosmos. Cada órbita saturada é lembrete de que progresso sem responsabilidade é incompleto. O céu guarda a memória de nossas conquistas e de nossas falhas. A humanidade encontra-se na mira estelar. O futuro da exploração depende da coragem de enfrentar o problema que criou. O espaço exige cuidado, disciplina e visão coletiva. A órbita terrestre é espelho de nossa maturidade como espécie. O desafio é imenso, mas também é oportunidade de provar que somos capazes de aprender. A pergunta final permanece como eco no vazio. Estamos prontos para vencer o desafio que criamos? A resposta não está apenas em tecnologias ou tratados, mas na consciência coletiva. O espaço é herança comum, e sua preservação será prova de que a humanidade pode unir ambição e responsabilidade sob o mesmo céu. No silêncio orbital, milhares de fragmentos vagam como fantasmas metálicos. São restos de foguetes, satélites desativados e colisões passadas. Cada peça abandonada representa risco, mas também memória de conquistas humanas. O futuro desses espectros depende de escolhas feitas agora. Decidir entre abandono ou recuperação é definir o destino da exploração espacial para as próximas gerações. A limpeza ativa surge como primeira resposta. Satélites caçadores equipados com braços robóticos podem capturar carcaças inteiras e conduzi-las a órbitas de descarte. Redes de captura envolvem fragmentos menores e os arrastam para a reentrada controlada. Lasers de desvio aquecem superfícies, alterando trajetórias. Essas tecnologias transformam o espaço em laboratório de inovação. O design consciente de satélites é outra frente essencial. Projetar equipamentos com sistemas de autodestruição controlada ou mecanismos de reentrada programada reduz riscos futuros. Materiais autorreparáveis e módulos
substituíveis prolongam a vida útil. Cada detalhe de engenharia pode evitar que novos fantasmas surjam, diminuindo a pressão sobre órbitas congestionadas. A cooperação global é pilar indispensável. Nenhum país pode enfrentar sozinho o desafio. A criação de tratados robustos com metas claras e sanções efetivas é caminho inevitável. Compartilhar dados de rastreamento e coordenar missões de limpeza fortalece a segurança coletiva. O espaço, patrimônio comum, exige responsabilidade compartilhada entre nações e empresas. O custo elevado é obstáculo real. Missões de remoção podem ultrapassar centenas de milhões de dólares. Porém, o preço da inação é maior. A perda de satélites de comunicação, navegação e meteorologia afetaria economias inteiras. Investir em limpeza orbital é proteger infraestrutura vital que sustenta transporte, finanças e segurança global. A inovação tecnológica pode reduzir despesas. Satélites menores e mais baratos, equipados com inteligência artificial, já são projetados para caçar fragmentos específicos. Startups exploram soluções criativas, como velas solares, que empurram detritos ou adesivos espaciais que coletam partículas. O setor privado começa a enxergar oportunidade em preservar o espaço. A educação pública também desempenha papel crucial. Documentários, reportagens e campanhas digitais mostram imagens de satélites destruídos e órbitas saturadas. A narrativa de um céu transformado em campo minado desperta interesse e medo. Essa mobilização pressiona governos e empresas a agir, tornando a limpeza orbital prioridade política e econômica. A ética intergeracional emerge como reflexão inevitável. Deixar órbitas saturadas de lixo é negligência com o futuro. O espaço não é apenas recurso estratégico, mas herança cultural e científica. Preservá-lo é dever moral. Cada fragmento removido é gesto de cuidado com gerações que ainda sonharão em explorar o cosmos. A ciência poética descreve esses detritos como constelações artificiais. Invisíveis a olho nu, eles orbitam como ecos de vozes humanas que ousaram atravessar fronteiras. Transformar fantasmas em aliados significa aprender com erros e reinventar práticas. O espaço, que parecia infinito, revela-se limitado e vulnerável, exigindo prudência e visão. A síndrome de cascata continua sendo ameaça latente. Uma colisão pode gerar milhares de novos fragmentos, multiplicando riscos em minutos. A prevenção é mais barata e eficaz do que lidar com consequências. A limpeza ativa e o design sustentável são barreiras contra esse cenário. O futuro depende da rapidez em implementar soluções. A diplomacia espacial precisa superar rivalidades históricas. A criação de consórcios internacionais, fundos de financiamento e centros de monitoramento compartilhados é caminho possível. A corrida pela limpeza orbital pode se tornar exemplo de união em tempos de fragmentação política. O espaço pode ser palco de cooperação inédita. A engenharia enfrenta desafios extremos. Capturar objetos em alta velocidade exige precisão milimétrica. Um erro pode gerar colisão e criar ainda mais detritos. Sistemas de navegação autônoma, sensores avançados e algoritmos de inteligência artificial são fundamentais para guiar satélites caçadores em perseguições arriscadas. A tecnologia precisa ser impecável. A pressão da opinião pública cresce. Imagens de satélites caçadores em ação viralizam em plataformas digitais. O público acompanha com fascínio a transformação de ideias em realidade. Essa visibilidade fortalece apoio a investimentos e acelera decisões políticas. A narrativa da limpeza orbital ganha contornos épicos, como batalha pela sobrevivência digital. A metáfora de fantasmas orbitais inspira reflexão. Eles não são apenas pedaços de metal, mas símbolos de nossa relação com o cosmos. Cada órbita saturada é lembrete de que progresso sem responsabilidade é incompleto. O céu guarda memória de conquistas e falhas, exigindo que a humanidade aprenda a equilibrar ambição e prudência. A inovação em materiais promete avanços.
ligas com memória de forma e polímeros inteligentes podem cicatrizar microfuros causados por partículas. Aplicados em painéis e antenas, esses compostos prolongam a vida útil de satélites. A engenharia busca transformar vulnerabilidade em resiliência, criando máquinas capazes de resistir ao bombardeio invisível. A governança espacial precisa ser fortalecida. Leis que ficam no papel não protegem satélites, nem evitam colisões. Apenas ações concretas podem garantir que o céu continue acessível. A criação de normas globais com fiscalização efetiva é passo decisivo. O espaço exige disciplina e visão coletiva para permanecer habitável. O futuro dos fantasmas orbitais é escolha humana. Podemos deixá-los vagar como ameaça ou transformá-los em aliados, aprendendo com seus sinais. Cada fragmento removido é vitória contra o caos. Cada satélite projetado com consciência é passo em direção a um espaço sustentável. O destino está em nossas mãos. A história mostra que a humanidade reage diante de crises. O desafio orbital pode ser catalisador de uma nova era de cooperação e inovação. Transformar a ameaça em oportunidade é possível. O espaço pode deixar de ser depósito de erros e se tornar laboratório de soluções sustentáveis. O futuro depende da coragem de agir. O espaço é palco de sonhos e responsabilidades. Preservá-lo é garantir que a exploração continue. A limpeza ativa, o design consciente e a cooperação global são ferramentas para escrever novo capítulo. O céu pode ser protegido, mas exige compromisso. O futuro dos fantasmas orbitais será prova de nossa maturidade. A pergunta final ecoa como desafio coletivo. Estamos prestes a escrever o desfecho ou deixaremos para as próximas gerações enfrentar esse legado silencioso? A resposta depende da capacidade humana de unir ciência, política e ética. O espaço é herança comum, e sua preservação será prova de que podemos aprender com nossos próprios fantasmas. Já se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te espero na nossa próxima jornada. Até breve.